Três erros mais comuns que as pessoas cometem quando oram. Três erros eu quero falar com você que costuma orar e principalmente ter pouco resultado. Por que será que você tem orado e tido pouco resultado? Três erros muito comuns que as pessoas cometem. O primeiro erro é usar de vãs repetições. O Senhor Jesus ensinou na sua palavra que quando oramos, não devemos usar de vãs repetições, como os pagãos costumam fazer. Quando Jesus disse os pagãos costumam fazer, é porque nas religiões pagãs, nas religiões criadas pela cabeça do homem, é costume haver aquelas rezas onde a pessoa é ensinada a repetir palavras, até mesmo por várias vezes, a mesma oração, a mesma reza, para que ela seja atendida, como se o acúmulo daquelas rezas, o número de rezas que ela fizer, venha a crescer o seu saldo. Então eu me lembro que eu aprendi, por exemplo, a rezar o terço, onde a gente contava 3 bolinhas e eram 3 Pai Nossos. Depois contava, se não me engano, era 10 bolinhas e eram 10 Ave Marias. Então, isso a gente tinha que rodar o terço todo. Então, quando você somava ali, você já ia lá para 50 Ave Marias, não sei mais quantos Pais Nossos. Mas Jesus falou que nós devemos fazer exatamente o contrário disso. Não devemos usar de vãs repetições. Quando Jesus deixou o Pai Nosso como modelo de oração, ele não pretendeu que o Pai Nosso fosse repetido como uma reza, como uma mágica, abracadabra. Ele nos deu o esqueleto de como deve ser uma oração. Eu não vou ter tempo de explicar aqui o que é esse esqueleto, mas se você olhar o Pai Nosso do início ao fim, você vai entender que ele começa com uma adoração, um reconhecimento de Deus, ele inclui a vontade de Deus, o pedido de perdão, o pedido das necessidades, o reconhecimento, o livramento do mal. Então, há várias coisas que devem ser incluídas numa oração. E ele deixou o Pai Nosso como modelo para que nós possamos seguir o modelo, mas fazer a oração com as nossas próprias palavras. Irmos direto ao assunto. Você não liga para ninguém ou fala com um amigo a mesma coisa 3, 4, 5 vezes, repetindo. Oi, amigo, bom dia, amigo. Amigo, bom dia, amigo. Amigo, eu te falei bom dia. As pessoas vão achar que você está maluca ou você está querendo irritar, no mínimo, se você ficar repetindo a si mesmo. Imagine Deus. Então, muitas pessoas usam de vãs repetições. E também acontece quando a pessoa ora de uma forma mecânica que ela fica repetindo as mesmas palavras, porque aquilo se tornou apenas um ritual, uma reza, não vem do coração, não vem do interior da pessoa. Quando você ora, você tem que orar do que está aqui dentro de você e falar com verdade, com sinceridade. Então, primeiro erro, usar de vãs repetições. O segundo erro é ignorar a vontade de Deus. Isso é um dos principais erros. A Bíblia mostra que as pessoas erram quando oram porque oram pedindo aquilo que gostam, aquilo que desejam, aquilo que sentem vontade. Ou seja, oram pedindo segundo a própria vontade e pouco estão se importando com a vontade de Deus. Novamente, no Pai Nosso, Jesus nos ensina: seja feita a tua vontade. Antes de pedirmos qualquer coisa, antes de pedir o pão nosso, ele nos ensina a pedir: seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Então,
A maioria das pessoas não quer saber da vontade de Deus, só quer saber da própria vontade. Eu quero isso, eu quero aquilo. Então chega para Deus com uma lista de desejos e espera que Deus venha atendê-la, cumpri-la. E se não atende, elas ficam chateadas. Deus não me atendeu, Deus não me ouviu. Nós temos uma passagem muito interessante no Evangelho de Mateus, que fala do pedido da mãe de Tiago e João. Quando ela chegou a Jesus e pediu para ele o seguinte: determina que estes meus 2 filhos se assentem à tua direita, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Quer dizer, essa mãe veio pedir a Jesus: olha, aqui estão meus 2 filhos, são meninos maravilhosos, como toda mãe, né? Meus filhos são os melhores do mundo, os criei muito bem. Olha, permita que um sente à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Foi o pedido dessa mãe. Sabe o que Jesus respondeu para ela? Jesus disse assim: não sabeis o que pedis. E assim são as pessoas. Elas não sabem o que pedem, elas não têm ideia que estão impondo suas vontades. E assim como o pedido da mãe de Tiago e João foi um pedido que hoje a gente lê na Bíblia e a gente ri, a gente consegue enxergar quão ridículo foi aquele pedido. Hoje a gente enxerga, mas na altura ela não enxergou. Assim também são as pessoas que não enxergam muitas vezes como são ridículas naquilo que pedem a Deus, sem o mínimo de preocupação com a vontade de Deus e somente com o que elas querem. Quando você for orar, preocupe-se em primeiro lugar se o que você está pedindo é a vontade de Deus. Procure saber a vontade de Deus. E o terceiro erro que as pessoas cometem quando oram é não apoiar o que pedem sobre a palavra de Deus. Ou seja, se eu vou pedir alguma coisa, em que base eu estou fazendo aquele pedido? Baseado em quê? Qual o direito que eu tenho de pedir aquilo? Quando você pede sem saber o que a palavra diz a respeito do que você está pedindo, a sua oração está sem fundamento, sem alicerce. Você está jogando uma palavra e vê se cola. Mas quando você ora e você tem base sobre aquilo que você está pedindo, está escrito, está prometido, a sua oração tem outro aspecto, a sua oração tem outro sentido. Aí você já não está, na verdade, pedindo, você está cobrando aquilo que Deus já prometeu. É diferente. A fé é outra. Não é nem um favor. Foi o que fez Abraão quando, depois de 10 anos de ter recebido uma promessa de Deus, de que ele lhe daria um filho, e Abraão continuava sem filhos, um dia Abraão chegou para Deus e falou: Senhor, não me leva a mal não, mas até agora o Senhor não me deu o filho que o Senhor prometeu lá atrás. Abraão reclamou com Deus. Você encontra isso lá em Gênesis 15, versículos 1 ao 4. Ele cobrou de Deus porque Deus havia prometido um filho para ele. Então, quando ele falou com Deus, não foi um desejo da sua cabeça, foi baseado na palavra que ele havia recebido de Deus. Então, muitas pessoas fazem orações chorosas, querem aparentemente sensibilizar a Deus, pensam que Deus vai sentir pena delas se elas chorarem, não é? Se repetem, falam várias vezes as mesmas orações, terminam de orar, ainda estão ansiosas, preocupadas. Mas por quê? Porque não baseiam suas orações naquilo que está escrito. Se você não sabe, não conhece a palavra de Deus, você não tem base para pedir. É como um advogado que não conhece a Constituição, que não conhece as leis.
como é que ele vai basear os seus argumentos diante do juiz? Então, 3 erros muito comuns que as pessoas cometem quando oram. Fazem vãs repetições, ignoram a vontade de Deus e não apoiam o que pedem sobre a palavra. Veja que você não esteja cometendo estes erros. E se estiver, passe a fazer o que é certo daqui para frente, que você terá muitos resultados melhores às suas orações. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!